Ele achou que iria se livrar de mim facilmente? Mal sabia ele que eu voltaria muito mais forte e um pouco descontrolada. A obra se inicia com um grupo parado diante de um grande portão. Um dos membros pede para Hyun-cha pensar bem, afirmando que ninguém sabe o que há na masmorra. Ele continua dizendo que, se eles apenas limparem a área, eliminando o que estiver por ali, isso será o suficiente. Outro membro da equipe também concorda com a ideia. Enquanto Hyun-cha refletia sobre a situação, alguém comenta que eles são apenas caçadores e que recebem apenas o salário mínimo para limpar a masmorra. Hyun-cha então concorda com o que o homem disse e afirma que eles mesmos farão a limpeza. Uma das caçadoras, um pouco assustada, segura o braço de Hyun-cha e diz que talvez não devessem entrar, pois pode ser perigoso. Hyun-cha coloca a mão no ombro da garota, chamando-a de Choi, e pergunta quando eles terão outra oportunidade como aquela. Ele continua dizendo que todos estão a favor e questiona por que ela é a única hesitando. Em seguida, Hyun-cha pergunta se Choi realmente precisa envergonhá-lo daquele jeito na frente de toda a equipe. Mesmo assustada, Choi, com a voz trêmula, afirma que não foi isso que quis dizer, mas confessa sentir que os insetos vão aparecer de novo, como da última vez. Hyun-cha sorri e pergunta por quanto tempo ela continuará tendo medo de monstros insetos, mesmo sendo a tanque do time. Ele também questiona se ela não se lembra do quanto todos lutaram por ela. Hyun-cha finaliza dizendo que, se for tão difícil para ela, que simplesmente desista, pois eles não precisam tanto assim de uma tanque de classe C. Ele então pergunta se ela realmente acredita que conseguiria entrar em outra guilda sem ele. Sentindo-se muito pressionada, Choi diz que não, e concorda em ir com eles, apesar de ainda ter uma sensação ruim sobre tudo aquilo. Hyun-cha diz que ela fez a escolha certa e que deve apenas confiar nele e seguir sua liderança. Choi, naquele momento, pensa que aquilo deve ser o certo, pois foi graças a Hyun-cha que ela conseguiu entrar na guilda, e se sente egoísta por não querer ir. Hyun-cha encara Choi e afirma que, sendo seu namorado, está dizendo aquelas coisas porque se importa com ela. Choi, muito pressionada por seu namorado, apenas agradece e concorda. Então, Hyun-cha se vira e chama Choi para ir. Como ela é a tanque, ele diz que ela irá entrar primeiro. Mesmo assustada, Choi apenas concorda. Ela pensava que não queria mais desapontar Hyun-cha, e assim, Choi segue entrando na frente de sua equipe. No entanto, ao colocar o pé na área interna da masmorra, eles se deparam com um grupo enorme de monstros louva-a-Deus que os observava de perto. Um dos membros da equipe grita, desesperado, perguntando por que há tantos desses insetos. Os monstros urram e avançam em direção à equipe de caçadores, que rapidamente tenta contra-atacar todas aquelas criaturas. Hyun-cha grita para Choi que eles cuidarão da situação e que ela precisa apenas manter a posição e segurar a linha. Choi estava chorando de medo naquele momento, mas ainda assim concordava com seu namorado. Lutava bravamente para impedir o avanço dos monstros, pensando que só precisava continuar ali. Se conseguisse resistir, os outros poderiam derrotar os inimigos com segurança. Porém, um dos monstros acerta um golpe tão poderoso que Choi não consegue resistir. É empurrada para trás. Mesmo com medo, ela tenta não entrar em pânico e mantém seu escudo erguido, apesar das rachaduras. Os monstros, mesmo sendo atacados, continuam vindo sem parar. Os caçadores se voltam para Hyun-cha e dizem que há monstros demais ali, mais do que eles conseguem aguentar. Hyun-cha fica completamente em choque, percebendo que a situação está fora de controle. Enquanto isso, Choi resistia bravamente aos ataques, com o corpo coberto de ferimentos. Pensava que não aguentava mais, pois a dor era intensa. Perguntava-se por quanto tempo ainda precisaria suportar aquilo. Vira-se para sua equipe e pede que Hyun-cha a cure, pois não resistirá por muito tempo. Então, Choi vê seus companheiros de equipe correndo em direção à saída da masmorra. Confusa, pergunta-se por que estão fugindo e a deixando para trás. Grita por Hyun-cha, que se vira e diz que pediu para aquela idiota segurar a linha. Choi solta o escudo e corre em direção à porta, pedindo que seu namorado a espere. Hyun-cha, no entanto, fecha a porta da masmorra. Um dos colegas discute com ele, dizendo que Choi ainda estava lá dentro,
mas Hyuncha afirma que isso não importa e exige que o soltem. Assim, Hyuncha fecha a porta, deixando Choi presa dentro da masmorra. Ela bate desesperadamente, pedindo para que a deixem sair. Até que escuta a conversa do lado de fora. Alguém pergunta se Hyuncha está louco, lembrando que Choi era sua namorada. Hyuncha responde que não se importa, pois todos morreriam ali de qualquer forma e que Choi entenderia isso. Nesse momento, as criaturas se aproximam de Choi. Ela se vira e pensa que não é hora de desistir. Olha então para a floresta ao redor da masmorra e sai correndo desesperadamente. Pensava que precisava sobreviver a qualquer custo, pois Hyuncha voltaria para salvá-la. No entanto, ela avista algo que chama sua atenção: o enorme esqueleto de um monstro com uma esfera de energia dentro da caixa torácica. A criatura, com uma mão feita de troncos de árvore, possuía um anel. Choi se aproxima da suposta mão e pega o anel, decidindo colocá-lo no dedo, imaginando que poderia ser um item oculto. Ao colocar o anel, um brilho sutil surge e ele começa a emitir um som. Nesse momento, uma tela de sistema, um pouco danificada, aparece diante dela. O sistema identifica o anel parasitário como sendo de Rank X. Choi fica muito animada ao ver isso, especialmente com a descrição. O anel influencia o crescimento, afeta a vida do usuário e o regenera. Uma última mensagem do sistema aparece, informando que a morte é impossível até que a eclosão esteja completa. Choi sorri, animada com essa nova conquista, e se pergunta como poderá usá-la. De repente, escuta novamente os gritos dos monstros inseto. Eles já estavam atrás dela, atacando-a e lançando seu corpo para longe. Agora, cercada completamente, Choi pede desesperadamente para que alguém a salve. Os monstros estavam sobre o corpo de Choi, e ela já havia se esgotado completamente. Sentia dor por todo o corpo e pedia mentalmente que aquilo parasse. A mão de Choi caiu sobre a grama naquele momento, e um brilho sutil começou a sair do anel que ela havia acabado de encontrar. De repente, seu corpo reagiu intensamente a isso. Ela se levantou, confusa com o que havia acabado de acontecer. Olhou para o anel e se perguntou o que aquilo significava, se realmente havia voltado à vida e como isso tinha acontecido. Choi percebeu então que ainda não estava sozinha. Os monstros ainda estavam diante dela. Ela tentou correr, mas foi impedida por eles, que repetiram o mesmo ataque de antes. No entanto, uma mensagem do sistema surgiu, avisando que era impossível morrer. Choi retornou à vida novamente. Tentava escapar, mas era sempre impedida por aqueles monstros. Assim, continuava passando por aquele ciclo infinitamente, enquanto as mensagens do sistema se acumulavam. Muitos dias se passaram, e Choi se perguntava há quanto tempo estava ali. Acreditava já terem se passado décadas. Perguntava-se se moraria ali para sempre, sendo alimento daquelas criaturas. Ao olhar para o lado, viu sua espada. Lembrou-se de que Hyuncha havia lhe dado aquela espada de presente de aniversário. Sentiu-se irritada ao lembrar que aquele bastardo a deixara para trás. Ela não queria entrar naquela masmorra, mas ele a empurrou para dentro por causa de um item escondido. Vendo aquelas criaturas ainda ao seu redor, Choi se perguntou se aquilo seria algum tipo de inferno. Então, decidiu que iria acabar com Hyuncha. Rapidamente, lançou-se para o lado, alcançou a espada e, com um golpe, conseguiu atingir as criaturas. Uma mensagem do sistema surgiu, avisando que, com 2 monstros eliminados, Choi havia ganhado 2 pontos de força. Ela parou por um momento para ver as informações do sistema com mais calma, mas os monstros insetos não a deixavam em paz, tentando atacá-la novamente. Choi começou a atacá-los incessantemente e percebeu que seus status estavam subindo com facilidade e que as feridas causadas pela batalha estavam sendo curadas. Nesse momento, começou a rir. Choi então pensou que finalmente havia entendido como usar aquele item. Gargalhou loucamente, como se tivesse perdido a sanidade. Posicionou-se em frente às criaturas e as chamou para a batalha, dizendo que acabaria com todas ali. Pensando em seu namorado, afirmou que sairia dali e pediu que Hyuncha a aguardasse. Choi estava animada com essa nova possibilidade de sair da masmorra e acabar com o seu amado namorado, aquele que a havia deixado para trás, presa naquele inferno sem fim. Um tempo se passou, e diversas criaturas estavam derrotadas.
Choi estava eliminando todos os monstros insetos dali, até que foi acertada pelas costas por uma daquelas criaturas. No entanto, com o poder do anel ativado, ela se virou rapidamente e acertou um golpe com sua espada no monstro. Uma das garras da criatura ainda estava presa ao corpo de Choi, e ao retirá-la, ela sentiu que aquela coisa passou por ela muito rapidamente. Assim, Choi se preparou para continuar sua batalha interminável, chamando os monstros para atacá-la. Ao perceber que os monstros não avançavam, Choi perguntou se estavam com medo de voltar à luta. Com essa provocação, as criaturas avançaram, e Choi se animou, golpeando todos ao seu redor com a espada. Sentia-se incrivelmente forte e pensava o quanto era divertido e incrível ser forte daquele jeito. Choi então se agachou no chão, em frente às criaturas, e saltou para o alto. Com seu punho, decidiu acabar com tudo o que estava à sua frente. Com toda a sua força, caiu no meio das criaturas. O impacto de seu ataque foi tão grande que o chão estremeceu. Todas as criaturas foram eliminadas. Uma mensagem do sistema surgiu diante de Choi, informando que a masmorra havia sido completada e que ela alcançara o Rank A. Ao olhar para o lado, Choi percebeu que a porta da masmorra estava um pouco aberta. Animada, a garota disse que era hora de sair dali e destruir aqueles bastardos. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, uma caçadora estava furiosa com Hyuncha por ele ter deixado Choi para trás. Hyuncha respondeu que, se Choi não tivesse ficado, todos estariam mortos agora. Além disso, todos correram, então ninguém deveria questioná-lo naquele momento. Outro caçador se aproximou, tentando apartar a briga, e disse que alguém precisava sobreviver. Uma outra caçadora que estava por ali comentou que o pobre bebê estava sofrendo por também ser Rank C. A caçadora mais jovem perguntou se os de níveis mais altos agora se consideravam deuses. De qualquer forma, ela afirmou que se recusava a ir com eles e que, quando saíssem dali, denunciaria tudo o que fizeram naquele dia. Hyuncha se aproximou da caçadora, chamando-a de Nara, e perguntou se ela não poderia deixar aquilo passar. Em seguida, questionou se ela realmente acreditava que alguém de Rank C, como ela, conseguiria sair de uma masmorra Rank B sozinha. Hyuncha colocou as mãos nos ombros de Nara e perguntou por que ela estava com tanto medo. Disse que estava apenas tentando fazer com que todos saíssem dali em paz, pois, para ser honesto, foi a própria Choi quem ficou para trás. Nesse momento, uma grande explosão aconteceu na porta da masmorra. Nara e Hyuncha se viraram, assustados, até que Choi começou a sair por entre a fumaça da porta e disse que fazia um bom tempo que não se viam. Hyuncha se assusta ao ver Choi saindo daquela porta. Ele se questiona sobre o que ela quer dizer com "faz tanto tempo que não nos vemos", mas, para ele, isso não importa, pois a questão mais importante é como Choi conseguiu sobreviver. Hyuncha sai correndo e a abraça, fingindo estar aliviado por ela estar viva. Ele pede desculpas por não ter conseguido salvá-la e continua dizendo que não teve escolha, que fez aquilo pelo bem de todos. Choi apenas diz que entende. Hyuncha estava muito confiante, acreditando que havia conseguido manipular Choi mais uma vez. Ele continua dizendo que sabia que ela entenderia, pois sempre foi muito gentil. No entanto, ao olhar para o rosto da garota, Hyuncha percebe algo diferente, e isso o assusta profundamente. Então, finalmente, ele nota as roupas rasgadas de Choi, mas sem nenhum arranhão em seu corpo. Isso o faz suspeitar que algo está errado ali. Nesse momento, um dos caçadores coloca a mão sobre o ombro de Choi, agradece por ela ter compreendido e diz estar feliz por ela ter voltado viva. Agora, poderiam derrubar o chefe novamente juntos. Choi começa a rir e pergunta se eles ainda não terminaram, se estavam esperando por ela. O caçador responde que tudo aquilo só foi possível graças a Hyuncha. Assim, Choi sai andando ao lado do caçador como se nada tivesse acontecido, enquanto Hyuncha a observa de longe. Ele se pergunta se está ficando paranoico, mas no fim acredita que era apenas imaginação da parte dele. Algum tempo depois, um chefe servo de Rank C aparece por ali. Hyuncha o observa de longe e então se vira para seus colegas de equipe, pedindo silêncio. Em seguida, diz para todos seguirem o plano habitual. Ele orienta Choi a atrair o chefe enquanto os outros atacam. Hyuncha lembra de manter a atenção do inimigo focada nela. Choi concorda,
Mas, antes que Hyun-sha possa continuar explicando o plano, ela dispara em alta velocidade em direção ao chefe. Um dos caçadores pergunta indignado: o que diabos ela está fazendo? Assim que Choi toca o chão, ela começa a gritar alto, liberando uma grande energia ao seu redor, que forma uma imensa rajada de vento. Nesse instante, o chefe percebe a presença de Choi e grita furiosamente. Hyun-sha e os outros ficam assustados com a atitude repentina dela e saem correndo para supostamente ajudá-la. O grande chefe estava diante de Choi. Hyun-sha e os demais se aproximam por trás, desesperados. Hyun-sha grita que, enquanto Choi mantiver o chefe ocupado, todos ficarão bem. Mas, nesse momento, Choi salta o mais alto que consegue. Todos olham para cima, tentando entender o que ela está fazendo. Um dos caçadores, no entanto, percebe algo errado e se desespera ao notar que, na verdade, o chefe está vindo em sua direção em alta velocidade. Com um golpe certeiro, o caçador é atingido pelo chifre do grande chefe, deixando tanto as garotas quanto Hyun-sha em choque. Nesse momento, Choi cai sobre a cabeça do chefe. Ao ver seu companheiro ferido, ela comenta que aposta que aquilo doeu muito, então sorri e diz que a culpa foi dela. Estava com tanto medo que acabou desviando sem querer. Em seguida, pergunta se todos estão bem. Hyun-sha olha para Choi completamente apavorado. Choi estava montada em cima do chefe e corria em direção a eles, que rapidamente tentaram se esquivar no último momento. Hyun-sha perguntou o que estava passando pela mente de Choi e o que diabos ela pensava que estava fazendo. Choi perguntou o que parecia que ela estava fazendo. Hyun-sha pediu para ela parar de brincar e descer do chefe. Choi se virou e perguntou se Hyun-sha realmente achava que aquilo era apenas uma brincadeira. Hyun-sha e as outras caçadoras observaram Choi em silêncio. Choi, então, virou o chefe novamente na direção dos caçadores e disse que veria quem sobreviveria por mais tempo. Assim, o chefe se ergueu diante dos 3 caçadores e, com toda a força, acertou um golpe com seus cascos poderosos no chão, formando uma enorme onda explosiva ao seu redor. Um tempo se passou e os 3 estavam exaustos. Uma das caçadoras perguntou o que eles deveriam fazer. Hyun-sha disse que iria curá-la por trás, enquanto ela focava em tancar, e como também possuía habilidades básicas de ataque, ele contribuiria. A caçadora, assustada, pediu para que Hyun-sha esperasse 1 minuto, pois nunca havia tancado nenhum monstro antes. Hyun-sha perguntou se esse era realmente o grande problema no momento, pois, se não agissem agora, ninguém sobreviveria. Continuou dizendo que, se ninguém quisesse morrer ali, deveriam seguir as ordens do líder, que no caso seria ele mesmo. Hyun-sha começou a se desesperar e ordenou que a caçadora se posicionasse, prometendo apoiá-la. Assim, ficaram frente a frente com o grande chefe. Choi perguntou se todos haviam terminado de falar, pois, caso contrário, ela começaria de novo. Os 3 caçadores se prepararam para mais uma batalha intensa, e Choi avançou com o chefe em direção a eles. Hyun-sha gritou, pedindo para que parasse, e a caçadora tentou proteger a todos com o apoio de Hyun-sha. Por um momento, ele acreditou que ela havia conseguido bloquear o ataque do chefe, mas, no instante seguinte, a caçadora foi lançada para trás pela força do impacto. Hyun-sha ficou completamente chocado com a situação. Choi, sendo irônica, perguntou o que estava acontecendo com aquele chefe, pois ele era muito forte. Então, Choi pediu uma análise do sistema para ver os status do chefe e percebeu que, na verdade, ele era de rank A. O sistema também avisou que o chefe estava sob a proteção de alguém. Choi se perguntou se isso teria a ver com o anel parasitário. Observando Hyun-sha, ela decidiu deixar essa questão de lado por enquanto e cuidar de outra coisa primeiro. Choi fez com que o chefe isolasse Hyun-sha. Ela se posicionou diante de seu namorado e comentou que ele estava resistindo bem. Nesse momento, Hyun-sha, com uma voz aveludada, chamou por Choi. Ela se virou, perguntando o que seria. Hyun-sha, ao ver o quão facilmente ela controlava aquela criatura, concluiu que Choi definitivamente havia pego o item escondido da masmorra secreta, o que também explicava a mudança em sua personalidade. Hyun-sha então pediu desculpas a Choi. Ele se ajoelhou e abaixou a cabeça. Choi perguntou por que ele estava se desculpando. Hyun-sha respondeu que era por tê-la abandonado e fugido, por ter fechado a porta e por ter forçado-a a entender a situação.
Choi insistiu, perguntando por que mais, e Hyuncha respondeu que era por tudo o que havia feito de errado com ela. Choi afirmou que era exatamente esse o problema de Hyuncha e perguntou se ele sabia o motivo de sua raiva. Hyuncha, confuso, perguntou o que seria, e Choi respondeu que era apenas por uma coisa. Reunindo um pouco de esperança, Hyuncha pediu para que Choi revelasse o motivo, para que pudesse se desculpar também. Completamente fora de si, Choi respondeu que o problema era a existência de Hyuncha, que a deixava com raiva, e então o chamou de maldito bastardo. Nesse momento, Choi ordenou que o chefe avançasse com sua pata, e assim terminou seu relacionamento feliz. Ela começou a rir descontroladamente enquanto ainda estava sentada sobre o enorme chefe. Contudo, Choi percebeu que ainda faltava uma pessoa. Ela desceu do chefe e foi em direção a Nara, que tremia de medo, sem conseguir dizer nada. Choi perguntou se Nara queria continuar viva, e a garota rapidamente concordou. Choi se lembrou de que Nara havia sido a única a questionar a decisão de Hyuncha no momento em que ele tentou fechar a porta, e por isso decidiu poupá-la. Mas, claro, com uma condição. Choi disse que Nara deveria ouvir com atenção. Explicou que ela só estava sendo poupada porque tentou impedir Hyuncha de fechar a porta, e pediu para que nunca se esquecesse de sua humanidade. Nara começou a seguir Choi, concordando com todas as palavras. No entanto, Choi disse que havia mais uma coisa. Enquanto isso, o chefe ainda estava por ali e correu em direção às duas para atacá-las pelas costas. Rapidamente, Choi puxou sua espada e, com apenas um golpe, eliminou o chefe. Ela se virou para Nara e advertiu que, se dissesse qualquer coisa errada, as coisas se complicariam, perguntando se Nara havia entendido. Rapidamente, a caçadora concordou, balançando a cabeça firmemente. Então, Choi chamou Nara para saírem da masmorra, dizendo que, no momento, estavam no mesmo barco. Nara perguntou o que Choi queria dizer com isso, e ela respondeu que, se Nara a traísse do lado de fora, seria eliminada rapidamente. Nara ficou um pouco nervosa, mas aceitou. Em seguida, Choi a chamou para irem pegar as pedras de mana do lado de fora, e Nara respondeu positivamente, seguindo com ela. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, algumas pessoas estavam esperando, até que Choi e Nara começaram a sair do portal. Um dos membros da equipe de gerenciamento de masmorra da guilda Hanshin perguntou onde estavam os outros membros. Choi passou por eles dizendo apenas que todos haviam se ido. Nara tentou explicar que o chefe havia mudado de rank de repente e que todos tentaram protegê-las, mas não conseguiram. Nesse momento, Choi soltou um som estranho e começou a tremer. Nara apontou para Choi e disse aos homens que ela estava chorando agora. Nara terminou dizendo que as duas também estavam esgotadas no momento e que deixariam as pedras de mana ali antes de entrar. Nesse instante, um homem as observava de longe, refletindo. 3 classificados B morreram e 2 classificados C voltaram vivos de uma masmorra de classificação C. Ao ver as meninas passarem, ele as chamou pelos nomes: Hyun Choi e Shim Nara. Pediu que explicassem tudo o que havia acontecido, sem deixar nada de fora. Esse homem era o mestre da guilda, Ahn Baekdeok, tio de Hyuncha. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!